ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, caros irmãos e estimadas irmãs, nos dias que correm, todos os canais televisivos, em todos os eventos, em todos grupos, em todas as conversas e em todas sentadas, apenas se fala da pandemia que assolou o planeta Terra. A pandemia que é conhecida como Covid-19 ou coronavírus. E as pessoas falam muita coisa, as abordagens são inúmeras. Alguns falam num tom de gozo, outros chegam de exagerar. Enfim, são inúmeras as abordagens. Portanto, decidi eu resumir alguns pontos que cada um de nós, como muçulmano, como seguidor do Muhammad alayhi salatu wassalam, deve ter junto de si, muito em particular em esses momentos de turbulência. Portanto, rogo a Allah subhanahu wa ta'ala para beneficiar a cada um de nós cá que está presente e todo aquele que tiver a mesma informação. Caros irmãos e estimadas irmãs, este é mais um momento para cada um de nós renovar o seu testemunho, a sua convicção, a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. E mais uma vez convencer o seu coração que Allah subhanahu wa ta'ala é o único ser supremo, que ninguém é digno de adoração fora Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém pode impedir algo que foi decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda que o mundo inteiro una-se para travar algo decretado por Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém poderá travar. ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا بإذن الله. Nenhuma calamidade acontece na terra senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta dificuldade, esta pandemia também sucedeu apenas com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E só poderá ser removida com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. Diz, ó Muhammad, ó Nabi, diz para o seu umma, para o seu seguidor, quem poderá proteger-vos de Allah se Ele quiser infligir-vos com o mal? Ninguém poderá nos proteger fora Allah subhanahu wa ta'ala. Há bem pouco tempo, todos nós falávamos das grandes potências, falávamos da Síria, dos seus poderes, do Israel e todos esses países que são conhecidos como potências. Onde é que estão hoje? Esta toda potencialidade, onde é que se encontra? Esta toda força que eles
tinham ou que alegavam que têm, onde é que está? Estão todos preocupados, angustiados, não conseguem travar esta doença que foi enviada por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos, estimadas irmãs, é mais um momento para nós renovarmos a nossa convicção em Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala é o supremo, o único, digno de adoração, e ninguém pode ser comparado a Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. O segundo ponto, caros irmãos e estimadas irmãs, nós como muçulmanos fomos ordenados a tomar medidas de prevenção. É verdade que muitas dessas medidas que nós ouvimos, alhamdulillah, já tínhamos ouvido muito anteriormente pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Islã é uma religião que incentiva a higiene, a pureza, a lavagem da mão antes de comer, após a refeição, ao acordar. Alhamdulillah, é uma religião bela. Portanto, essas instruções só vêm enfatizar ainda mais as palavras e os ensinamentos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E essas medidas de prevenção não contrariam a confiança, o yaqeen, o tawakkul que temos por Allah subhanahu wa ta'ala. Infelizmente, alguns dizem que, olha, eu não vou lavar a minha mão, ou esse número de 300 ou 200, eu não vou observar, não vou cumprir, e eu tenho yaqeen em Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso não passa de ignorância. Tudo isso não passa de ignorância. Infelizmente, nós louvamos estas atitudes por emoção, mas contrariam os ensinamentos de Allah, do Rasul, alayhi salatu wassalam, e da prática dos companheiros do Nabi sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não contribuam para a vossa destruição. Não contribuam para a vossa destruição. Portanto, tudo aquilo que pode te prejudicar, fazer adoecer, nós temos a obrigação de afastar-se e tomar medidas de prevenção para que esta mesma calamidade não nos atinja. E no hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, como forma de ensinar medidas de prevenção, diz: La yuridu mumridun ala musihhin, que não podemos envolver, juntar alguém que está doente, que tem uma doença contagiosa, com alguém que não está doente. É uma forma de tomar medidas de prevenção, como forma de não contaminar ao próximo. E outra medida que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para nós foi quando diz: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ. Se ouvirdes que em certa cidade existe uma pandemia, um surto, uma epidemia, então que não se desloquem até ela. Temos a proibição. A partir do momento que ouvimos que naquela cidade existe uma epidemia, não podemos sair até ela. Não podemos viajar até aquela cidade. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. E se esta epidemia assolar-vos, então não temos a permissão de sair da nossa cidade. Não temos a permissão de sair da nossa cidade. Não podemos fugir desta doença.
Não podemos fugir desta doença, porque ao sairmos da nossa cidade, automaticamente estaríamos a prejudicar as outras pessoas, a contagiar, a contaminar as outras pessoas distantes da nossa cidade. Portanto, devemos intensificar ainda mais a nossa higiene pessoal, incentivar as nossas crianças, as nossas esposas e os familiares em nossa casa. Algumas pessoas levantam a questão que, Sheikh, se o Nabi sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos a apertar a mão ao cumprimentar, como é que vocês agora levantam e dizem que ninguém pode dar mão ao outro? Trata-se de uma situação específica. E certa vez consta que veio um homem na delegação de Thaqif, e o hadith encontra-se no Sahih Muslim. Este homem veio prestar votos de lealdade ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. E consta que tratava-se de um homem leproso. O Nabi sallallahu alaihi wasallam enviou até ele um homem dizendo que ele tem a permissão de ir, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam já tomou o seu voto de lealdade. Quer dizer, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não tocou na sua mão, mesmo tendo o costume de pegar na mão da pessoa quando tomasse o voto de lealdade. Mas porque este homem sofria de uma doença que é a lepra e é contagiosa, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que não há necessidade de tu aproximares, e o seu voto já foi considerado por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, estas são algumas medidas de prevenção palpáveis, e existem aquelas medidas espirituais não palpáveis, que são as súplicas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos. Não podemos nos esquecer dessas súplicas. Bismillah, alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que todo aquele que recitar este dua 3 vezes durante a manhã e 3 vezes durante a noite, nada lhe prejudicará. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وآية الكرسي e várias outras súplicas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Portanto, em esses momentos devemos intensificar ainda mais essas súplicas e implorar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, como tomada de prevenção, recomendamos e apelamos às mulheres e às crianças a observarem o Salah nas suas casas. A priori, as mulheres não têm a obrigação de virem até o masjid. Portanto, como forma de diminuir e atenuar a exposição, apelamos às mulheres a observarem e a cumprir com o Salat Dhuhr em suas casas. Ainda que seja sexta-feira, o Jumu'ah não é obrigatório para as mulheres. Podem fazer o Dhuhr em suas casas. Portanto, em esses momentos de doença, epidemia, incentiva-se ainda mais as mulheres a não saírem das suas casas e a observarem o Salah dentro delas. O terceiro ponto, caros irmãos e estimadas irmãs, é que nós devemos evitar contribuir para a propagação de falsidades, de boatos, muito em particular nesses momentos de dificuldade, de fitna. Infelizmente, existem pessoas de má fé que lançam áudios, que lançam vídeos, e nós nem procuramos saber da sua veracidade e logo reencaminhamos. Nós temos a obrigação de procurar saber da sua veracidade antes de reencaminharmos, e devemos evitar colocar as pessoas em pânico. Devemos evitar colocar as pessoas em pânico. Em esses momentos nós devemos confortar ainda mais as pessoas. São momentos de medo. Portanto, quando nós aumentamos estas mensagens
É verdade que não vamos tirar a dimensão do perigo, mas não vamos aumentar, vamos tentar colocar ou deixar na sua dimensão própria. Vamos confortar o coração das pessoas e não vamos intensificar ainda mais o medo. O quarto ponto é estarmos cientes que toda dificuldade, toda doença, toda calamidade surge por causa das nossas ações. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, que a corrupção semeou-se na terra e no mar por causa das ações das pessoas, por causa dos nossos pecados. Portanto, é momento de nós voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala e pacientarmos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Ó Nabi, enviamos antes de si inúmeros profetas e atormentamos estas nações com a miséria, com a dificuldade, para que eles humilhassem diante de Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُونَ. Se ao menos tivessem eles humilhados diante de Allah subhanahu wa ta'ala quando essas dificuldades os infligiu. Portanto, é o momento de nós voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala, voltarmos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala, implorar o perdão de Allah, desligar-se dos pecados. Não é momento de nós ainda pecarmos mais, desobedecer ainda mais a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que estão de quarentena passam o dia e a noite a assistir novela e filmes. Ainda há pouco passou uma mensagem que o canal, penso que é Netflix, diz que será de borla para todos. É só cadastrar-se e poderá assistir todos os filmes e todas as novelas, como forma de ocupar as pessoas que estão em quarentena. É o momento de nós apegarmos-nos nos ensinamentos de Allah, do Rasul alayhi salatu wassalam, de colocar ou fazer com que o Coran seja o nosso amigo. Astaghfirullah, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mostrar humildade, arrependimento diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E acima de tudo, termos muita paciência. Allah subhanahu wa ta'ala havia falado ou falou no Coran quando diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, que Allah irá vos testar com o medo, com a fome, com a morte. E em seguida diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dê boas novas aos pacientes. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Aqueles que, quando são infligidos por uma calamidade, dizem: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Reconhecer a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, a supremacia de Allah subhanahu wa ta'ala. E o quinto ponto e o último, caros irmãos, estimadas irmãs, devemos ter em mente que a morte, como fruto desta pandemia, nem sempre constitui castigo ou la'na da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ou porque tratou-se de um pecador. Não. Até os sahabas, radiyallahu anhum, alguns deles faleceram por causa de epidemias. E o famoso sahaba, um dos maiores conhecedores, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu wa arda, faleceu de uma epidemia. Portanto, devemos ter muito cuidado em julgar as pessoas. Allah bem sabe quem é felizardo e quem é infeliz. No hadith que consta no Bukhari,
Aisha radiallahu anha wa ardaha diz que questionou o Nabi sallallahu alaihi wasallam acerca da epidemia, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que é um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala envia para quem Ele quer, e para os outros constitui uma misericórdia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, pois através dessa epidemia Allah elevará o grau dos obedientes. E em seguida o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que todo aquele que morrer de uma epidemia, todo aquele muçulmano, crente, obediente, que morrer de uma epidemia, então terá a mesma recompensa de um mártir, aquele que morreu pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, remova de nós esta dificuldade. Oh Allah, perdoa os nossos pecados. Oh Allah, remova do mundo esta dificuldade, os nossos irmãos, a humanidade, caros irmãos, a Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, não nos castigue por causa dos nossos pecados. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.